Irmãos, graça e paz, mais uma vez, juntos para o nosso estudo bíblico. Eu espero que você possa aproveitar bastante hoje, que você possa ser edificado pela palavra do Senhor, que ela possa guardar no seu coração a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diante de um capítulo muito difícil para a interpretação. É o capítulo 7 do livro de Romanos. Abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 7, nós já vimos o versículo 1 até o versículo 6, quando Paulo faz uma analogia do casamento para falar sobre pecados, sobre liberdades, e agora vamos falar sobre a lei e o pecado, que é um dos capítulos mais difíceis no livro de Romanos, onde Paulo expõe doutrina com uma capacidade muito grande, e os irmãos teriam que prestar muita atenção na interpretação, porque aquilo que está lá no passado, tão longe de nós, faz eco e traz para nós hoje aquilo que Paulo queria dizer ao falar sobre o pecado, sobre a lei, sobre a graça, para que nós possamos entender a questão do pecado do ser humano. Eu vou hoje expor do capítulo 7, apenas o versículo 7 até o 13, e o versículo 14 até o 25 nós ficaremos para o próximo estudo bíblico. Hoje, então, Romanos 7, do versículo 7 até o versículo 13. Eu quero começar dizendo aos irmãos o seguinte: Paulo, após falar sobre a lei, sobre o pecado, sobre a graça, ele vem agora enfatizar qual é a relação da lei com o pecado. O que tem a lei a ver com o pecado? Paulo explica que a lei põe em evidência o que é pecado, ou seja, a lei esclarece o pecado e traz a condição do homem pecador diante da lei. Porque quando nós olhamos para toda a lei, claro, Paulo está falando sobre a lei de Moisés, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que, infelizmente, o homem é pecador diante da lei. Ele não consegue cumprir toda a lei. Olhando para o versículo 7 ao versículo 8, Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O apóstolo havia feito várias afirmações que poderiam levar as pessoas levianas a crerem que a lei em si mesma era algo pecaminoso. Paulo tinha falado sobre a graça, sobre a abundância da graça, por onde abundou o pecado. Paulo tinha falado onde existia muito pecado, mais a ação da graça tinha agido. Então as pessoas podiam, algumas afirmações levianas, crendo que a lei em si mesma era algo pecaminoso. Por isso o escritor deixa bem claro que, considerada em si mesma, a lei não é pecaminosa de jeito nenhum. Ao contrário, irmãos, ela é precisamente a santa lei de Deus. E aqui, com especial referência aqui aos 10 mandamentos. É a santa lei de Deus que revela o pecado em toda a sua maldade. A lei faz isso para que o ser humano declare guerra contra o pecado. A lei adverte o que é pecado para que o ser humano não o faça. Para que, tendo conhecimento do que é o pecado, das coisas que são pecaminosas, o ser humano fuja delas, que o ser humano se afaste desse pecado, declare guerra contra esse pecado. Mas isso não significa que sem a lei escrita o pecado é impossível. Mesmo aqueles que vivem sem lei, eles pecam. Paulo vai dizer que, por natureza, o ser humano só tem uma vaga consciência da sua pecaminosidade. Certamente que ele tem profunda consciência da culpa de outras pessoas. Já pensou? Nós olhamos para as pessoas e dizemos: olha, é culpado, esse é pecador, esse é ruim. Às vezes até mesmo nós repreendemos alguém, não é? O ser humano repreende alguém, enquanto ao mesmo tempo ele comete o mesmo pecado que está condenando. Jesus fala isso dos fariseus, né? Quando Jesus diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É fato que, ao discutir esse tema da transgressão da lei escrita de Deus, Paulo, não menos de 10 vezes, ele faz referência a si mesmo. Paulo fala: eu.
Ele se coloca singularmente nesse texto. Há quem crê que Paulo aqui está usando a primeira pessoa do singular no sentido geral, ou seja, alguém que não seja ele, ou não de maneira autobiográfica. Mas esse não é o pensamento majoritário de todos os teólogos, inclusive o de Calvino. É, portanto, natural crermos que também aqui, em Romanos 7, de 7 a 13, o apóstolo está realmente falando de si mesmo. Paulo está se colocando ou se desnudando à atenção dos irmãos nesse texto. Ele está lembrando aqui como a lei o matou, ou seja, como ela lançou por terra a autojustiça dele, que era fariseu. Então Paulo nos informa que nunca teria chegado ao conhecimento do que significa cobiça se a lei não dissesse não cobice. Paulo vai tentando mostrar dele mesmo o sentimento que ele teve quando entendeu a relação entre a graça e a lei. O 10º mandamento que Paulo aborda, não cobiçarás, golpeia diretamente a raiz do pecado, ou seja, o coração pecaminoso do homem, esse desejo perverso do homem. Talvez a cobiça aqui proibida seja um anseio por coisas que são em si mesmo, ou que são em si mesmo pecaminosas, ou seja, um desejo desordenado por coisas que, usadas como moderação, talvez não fossem pecados. Ou poderia ser aquilo que é especificamente mencionado no mandamento, a saber, o forte desejo de privar o próximo de algo que lhe pertence, ou seja, de cobiçar aquilo que o meu próximo tem. O Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor, a página 113, a resposta 113, nos fornece uma significativa interpretação do 10º mandamento. O Catecismo pergunta: o que o 10º mandamento requer de nós? E a resposta é: jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre de todo coração odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Então, esse é aquilo que o Catecismo de Heidelberg fala sobre a nossa cobiça, sobre o 10º mandamento, sobre a não cobiçar. Quando olhamos para o versículo 9, Paulo diz o seguinte: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O significado do que Paulo está dizendo nesse versículo é o seguinte: houve tempo em que eu me sentia seguro, eu estava tranquilo, eu estava sem a lei, não é? Eu observava a lei. E eu não experimentava qualquer convicção de pecado. Por esse tempo, diz Paulo aqui, fazendo uma paráfrase daquilo que Paulo está dizendo, por esse tempo a plena implicação da lei não havia ainda gravado em minha consciência, nem havia chegado a ser ainda um fardo insuportável no meu coração. Eu pensava que moral, espiritualmente, eu estava fazendo tudo corretamente bem, eu observava a lei. Mas quando chegou o mandamento, ou seja, quando me veio a cabeça, quando me veio a claridade, a claridade de todas as coisas, o que realmente a lei exigia, nada menos do que aquilo que está em Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31, eu compreendi que grande pecador eu era. Quando eu entendi o que a lei exigia e todas as minhas falhas contra essa lei, então eu percebi o grande pecador que eu era. E Paulo diz assim: foi então que eu morri. Ou seja, eu cheguei ao meu fim como uma pessoa satisfeita comigo mesma e seguro de mim mesmo. Acabou esse tempo em que eu me sentia seguro de mim mesmo, quando eu me sentia capaz de responder a qualquer coisa. E no versículo 10, versículo 11, versículo 12, ele diz o seguinte: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. O propósito do mandamento, de fato, era produzir vida eterna. O mandamento era para produzir vida eterna. Sempre foi verdade desde o início, continua sendo sempre uma verdade, que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, traz vida, traz salvação.
Podemos olhar Levítico capítulo 18, versículo 5. Meus estatutos e meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. E assim o judeu, justo a seus próprios olhos, aquele que tinha pouco conhecimento de si mesmo, imaginava que ao experimentar muita dificuldade seria capaz de alcançar a vida eterna. Houve tempo que Paulo também mantinha essa opinião. Olha Filipenses capítulo 3, versículo 6. Isso foi antes de ele descobrir que todos os seus atos de justiça equivaliam a nada mais que trapos de imundícia, como nos revela Isaías 64, 6. Todos os nossos atos de justiça equivalem a trapos de imundícia. Portanto, para Paulo também esse mesmo mandamento, cuja intenção era produzir vida, realmente produziu morte. Como é possível, então, que enquanto Paulo esperava vida, achou morte, e enquanto ele esperava felicidade, achou infelicidade? A razão não era propriamente que algo estivesse errado com a lei, não era a lei que estava errada. Ao contrário, a lei era e sempre é santa, justa e boa. Ela não só se empenha em promover essas qualidades, mas também ela reflete santidade, reflete justiça, reflete a bondade de Deus. O mandamento, operando por si mesmo, nunca mata nem fere ninguém. É o pecado que mata. Foi o pecado que enganou Paulo, nesse estado que ele ainda vivia sem conversão, ao imaginar que ele seria capaz de viver em estrita obediência à lei de Deus. O pecado o enganou até o dia, de uma maneira dramática, em que se tornou claro para ele que não importa o quanto ele tentasse, nunca jamais ele seria capaz de assim alcançar o status de justiça diante de Deus. Ele jamais seria justo diante de Deus. E o versículo 13, o último versículo do nosso pensamento hoje, Paulo diz o seguinte: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo havia afirmado que o pecado tinha produzido morte nele. Olha o que diz o versículo 10. Esse mesmo se me tornou por morte. Mas como é possível algo que é santo, que é justo, que é bom, como diz o versículo 12, produzir a morte? Mas Paulo responde: não é o mandamento operando por si mesmo ou por si próprio que produz a morte. É a transgressão do mandamento que faz isso. Portanto, em última análise, a causa real da morte é o pecado. O grave caráter do pecado torna-se evidente nesse mesmo fato. A fim de expor o pecador, ele faz uso de algo que em si mesmo é perfeito, a saber, a santa lei de Deus. No pano de fundo, permanece o pensamento de conforto. Quão majestoso, santo, sábio e amoroso é o Deus que providenciou uma forma na qual o pecado é removido daqueles que nele confiam. Como é evidente, Paulo nos concedeu uma visão da sua própria vida diária. Ele nos propiciou um vislumbre da sua experiência antes, durante e um pouco depois da sua conversão. Ele disse: outrora eu vivia a parte da lei, mas quando chegou o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, a sua conversão trouxe a ele a clareza de que ele jamais cumpriria toda a lei. E aí ele morreu. Embora certamente haja lugar para influências mais antigas na mente e no coração de Paulo, não excluindo aquelas exercidas em seu subconsciente, foi com relação à experiência dramática no caminho de Damasco, aos eventos que ocorreram durante os dias imediatamente posteriores e aos acontecimentos durante os 3 anos em que ele passou na Arábia, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a respeito de Jesus, que o pecado reviveu e matou Paulo. O velho Paulo, fariseu, morreu. Essa é a verdade. Cristo matou Paulo através da conversão. O velho Paulo, o Paulo perseguidor da igreja, o Paulo terrível e sem piedade quando vê Estevão morrer. Foi assim, então, que o ex-perseguidor teve tempo para refletir
no tipo de homem que ele tinha sido, e é esse pensamento que nós precisamos ter. Que tipo de homens e mulheres nós temos sido ou nós fomos antes da nossa conversão? Nós mudamos, nós morremos com Cristo, nós revivemos para Cristo, agora é Cristo que vive em nós. Precisamos refletir, irmãos. O ex-perseguidor teve tempo para refletir no tipo do homem que ele tinha sido. Ele refletiu no testemunho de Estevão e de outros mártires cristãos. Ele teve tempo para refletir no caminho da salvação, como exposto em Isaías 53. Ele teve tempo para pensar nas palavras que foram ditas por Ananias, pelas palavras que o próprio Jesus trouxe a ele. E eu quero concluir o nosso estudo. Romanos capítulo 7, versículos 7 a 13, traz o ensinamento do apóstolo Paulo, da sua própria experiência com o pecado, de como ele descobriu-se pecador. Paulo, judeu, fariseu, educado na doutrina judaica, foi perseguidor da igreja até o momento em que foi inapelavelmente alcançado por Jesus e levado à compreensão de que a vida eterna não poderia ser ganha por obras da lei. Paulo aprendeu que a perseguição à igreja de Cristo, em razão do seu apego à disciplina judaica, foi um pecado que ele cometeu contra Cristo. É evidente que, ao se converter, ele teve seus olhos abertos, e é sobre isso que ele adverte aos romanos, principalmente aos judeus romanos. Ele queria que eles tivessem a mesma experiência que ele, que morressem para o pecado, morressem em Cristo Jesus, para que pudessem reviver para uma vida de santidade. Toda a observância possível à lei de Moisés, irmãos, não apaga o pecado. A lei mostra o pecado em sua nudez e requer do crente que a cumpra, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Nós cumprimos a lei porque nós já fomos salvos. Certamente na mente do Paulo, o passado não muito distante trouxe-lhe uma percepção que agora ele pede aos judeus romanos que observem. Ninguém consegue cumprir toda a lei. O pecado é exposto por ela. Infelizmente, o homem natural tem uma tendência a buscar exatamente o que a lei proíbe. O pecado toma conta do homem quando seus sentidos são despertados pela cobiça que a proibição legal aclara. A proibição da lei diz, não cobiçarás, e o homem tem os seus olhos voltados para a cobiça. Assim, quando Paulo diz que morreu para o pecado, que morreu quando o pecado aflorou e foi exposto pelo seu apego à lei, ele entende que o perigo negro e mortal da sua vida foi o espaço do tempo que ele viveu entre conhecer e tentar viver pela lei, até o momento em que o Espírito Santo fez habitação nele. Só o Espírito Santo, habitando a vida do crente, pode fazer com que ele viva corretamente os mandamentos de Deus. Com isso, Paulo tenta fazer com que os irmãos romanos não tentem esperar salvação por obras da lei, mas que busquem livrar-se do pecado recebendo a graça mediante a fé. Eu quero aplicar esse texto para você. E a primeira aplicação é: tome cuidado com o pecado. Normalmente, o 10º mandamento que proíbe a cobiça, em todos os sentidos que ela possa tomar, é a que define com maior assertivo os grandes problemas humanos. Não entenda que seguindo todos os mandamentos, mas sem Cristo no coração, simplesmente por religiosidade, por uma falsa aparência de santidade, poderá alguém alcançar a vida eterna com Cristo. Não entenda assim. João 3,16 informa com todas as letras que serão salvos aqueles que crerem no Filho de Deus, pela graça e pelo amor de Deus Pai, mediante a fé. No mundo, irmãos, nós temos muitas vezes crentes cheios do mundo, tentando desesperadamente a salvação por meio da observância das regras, da caridade e de outras coisas. Mas saiba que somente em Cristo existe salvação. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor, nosso Deus, para que possamos
juntos vivenciar um tempo novo, um tempo de aprendizado. Até a próxima semana, querendo Deus. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. E que a palavra de Deus possa edificar a sua mente. Leia novamente, tome esse texto, tenha essa gravação junto de você, busque entender por você mesmo e tenha observância de tudo aquilo que a lei e a palavra do Senhor nos adverte para vivermos com Cristo em novidade de vida, sendo de fato novas criaturas em Cristo Jesus. Deus te abençoe, a você e sua família. Até o próximo estudo bíblico, querendo Deus.